O clima na Terra encontra-se em mudança acelerada, devido a um aumento na atmosfera da quantidade de gases que contribuem para o efeito de estufa, como o dióxido de carbono. O principal contributo para a emissão de gases com efeito de estufa é a queima de combustíveis fósseis como o carvão e o petróleo. Cerca de 80% do fornecimento de energia para as atividades humanas provém da utilização de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, tendo as fontes de energia renováveis ainda um reduzido peso. Mas também atividades industriais como a produção de cimento ou fertilizantes implicam a emissão de CO2, mesmo que não recorram a combustíveis fósseis, pois tratam-se de emissões que resultam do próprio processo industrial. O crescimento demográfico e o aumento da utilização de máquinas leva ao aumento do consumo de combustíveis fósseis. Cerca de metade das emissões resultantes da atividade humana são absorvidas pela vegetação e dissolvidas nos oceanos. As restantes emissões permanecem na atmosfera. O uso generalizado de fertilizantes para o cultivo de alimentos aliado à indústria pecuária tem, ao longo dos anos, vindo a contribuir para o aumento das emissões de gases de efeito de estufa nos países mais industrializados e nas regiões tecnologicamente menos desenvolvidas do nosso planeta. O Acordo de Paris é um tratado internacional sobre as alterações climáticas que visa limitar o aquecimento global a um nível inferior a 2 graus Celsius, de preferência mantendo-se esse aquecimento abaixo de 1,5 graus Celsius, quando comparados aos níveis pré-industriais. Este objetivo implica modificação da economia e da organização social que permitam reduzir os efeitos nefastos sobre o clima e que vão de encontro aos desafios climáticos atuais. Com base no conhecimento científico, pretende-se criar uma sociedade sustentável, mais equilibrada e suportada por novas abordagens tecnológicas. O Acordo de Paris tem várias metas. Até 2020, os países comunicaram as suas contribuições determinadas nacionalmente, onde foram enunciadas as ações a serem tomadas para a redução das emissões de gases com efeito de estufa. A partir de 2024, os países terão de reportar as medidas implementadas, a fim de alcançar os objetivos do Acordo. O progresso coletivo, no âmbito do Acordo de Paris, será avaliado através de um balanço global, tornando o processo mais exigente para os países a cada etapa. De acordo com a Agência Internacional de Energia, as metas do Acordo de Paris dependem da implementação das tecnologias de captura e armazenamento geológico de CO2, que resolverão cerca de 25% das emissões. Este valor corresponderá ao contributo da tecnologia para os objetivos da descarbonização previstos no Acordo. O armazenamento geológico de CO2 baseia-se na devolução do carbono à sua origem, usando formações geológicas em profundidade, como locais seguros para o armazenamento de dióxido de carbono. O processo de armazenamento geológico de CO2 inclui 3 processos: a captura, o transporte e o armazenamento de CO2. No processo de captura de dióxido de carbono, é recolhido diretamente junto das fontes de produção estacionárias, tais como cimenteiras, centrais termoelétricas, refinarias de hidrocarbonetos, entre outras. Após a captura, o transporte do CO2 pode ser realizado por comboio, gasodutos ou por navio, dependendo da distância entre a fonte e o local de armazenamento. Por fim, ocorre o armazenamento de dióxido de carbono, que corresponde à sua injeção no subsolo em formações geológicas que respeitem todos os requisitos necessários para um armazenamento seguro e eficaz. As zonas de injeção de CO2 para armazenamento geológico são previamente alvo de estudos multidisciplinares complexos que permitem determinar o volume disponível para o armazenamento e atestam a sua viabilidade a nível da segurança. O Departamento de Geociências da Universidade de Évora, em colaboração com outros departamentos e universidades, desenvolve, desde 2009, investigação sobre a captura, transporte e utilização de armazenamento de CO2 em Portugal. O projeto Strategy CCUS desenvolveu um cenário para a aplicação de captura e armazenamento de carbono em Portugal, em diversas fases até 2050.
a partir da informação referente à geologia do país e à localização das entidades emissoras. Este cenário prevê a implementação de 14 instalações de captura de dióxido de carbono nos setores cimenteiros, de produção de vidro e de pasta de papel. Para a injeção de CO2 em profundidade e monitorização, o cenário prevê a perfuração de vários poços a profundidades superiores a 800 metros. O transporte será feito ao longo de uma rede de gasodutos com aproximadamente 300 km de extensão. O transporte para o mar alto poderá ser por gasoduto ou transporte por navio. No mapa estão representadas as instalações de captura de CO2 consideradas nos cenários, bem como a rede de gasodutos e a zona de injeção no mar alto. Portugal tem condições geológicas para armazenar o dióxido de carbono em bacias sedimentares. A existência de formações rochosas, porosas e permeáveis a profundidades adequadas, com formações impermeáveis a topo, constituem as condições necessárias para o armazenamento. Na margem ocidental, as condições são mais favoráveis do que na margem sul e os estudos geológicos detalhados mostram que o reservatório disponível se encontra à profundidade adequada de mais de 850 metros e tem um volume que permite armazenar até 20 a 30 megatoneladas de dióxido de carbono. Com base nestes estudos, foi desenvolvido um modelo tridimensional da zona da bacia lusitaniana, com potencial para armazenamento geológico de CO2. Essa zona localiza-se em Mar Alto, a cerca de 20 km a oeste da Figueira da Foz. Este trabalho foi feito no âmbito do projeto Pilot Strategy. O modelo tridimensional foi desenvolvido para a área em Mar Alto da bacia lusitaniana, ao largo da costa atlântica e a cerca de 20 km de distância da Figueira da Foz, consistindo numa zona com um relevante potencial para o armazenamento geológico de CO2. O modelo foi construído com base em levantamentos geofísicos realizados durante estudos de avaliação do potencial petrolífero da área nas décadas de 70 e 80 do século passado. Esses dados forneceram informações essenciais para o dimensionamento do reservatório, representado no modelo a amarelo, e do selante, representado a azul, que impedirá o gás de escapar. O reservatório é constituído por arenitos com intercalações de argilas e as formações selantes são constituídas por calcários impermeáveis. A construção do modelo teve também em consideração outras propriedades fundamentais das rochas, a porosidade e a permeabilidade. Estas duas propriedades são fundamentais uma vez que permitem o fluxo e armazenamento de CO2 no reservatório e conferem a capacidade de retenção por parte das rochas selantes. Este conjunto de modelos serve de base para a simulação e caracterização da dispersão da pluma de CO2 ao longo do tempo de injeção e após a injeção. A injeção de dióxido de carbono em alto mar pode ser feita a partir de plataformas, como as existentes no Mar do Norte, ou diretamente a partir de um navio, ligado diretamente à cabeça do poço de injeção no fundo do mar. A injeção direta, a partir de um navio, tem um menor impacto do que a construção de uma estrutura permanente como uma plataforma e permite uma maior flexibilidade nas fases iniciais de implementação de uma rede de transporte. O Roteiro Nacional de Implementação da Tecnologia de Captura e Armazenamento de Carbono indicou que esta é essencial para as indústrias nacionais com emissões relevantes, por forma a atingirem a neutralidade carbónica. O potencial de captura, armazenamento e utilização de dióxido de carbono poderá, até 2050, evitar a emissão para a atmosfera de pelo menos 100 megatoneladas deste gás. Desta forma, 60 a 70 megatoneladas ficariam armazenadas em formações geológicas profundas e 20 a 30 megatoneladas poderiam ser usadas para a produção de combustíveis sintéticos no âmbito da Estratégia Nacional de Hidrogênio.